Em 1978, uma música tomou conta das rádios, das discotecas e das paradas de sucesso em vários países. Mas o que pouca gente sabe é que essa canção não nasceu nos anos 70. Sua história começou há mais de 2.500 anos. Ela transformou o Boney M em um dos maiores grupos da era disco, vendeu milhões de discos e continua emocionando gerações até hoje. Hoje você vai conhecer a incrível história de Rivers of Babylon e descobrir como uma antiga passagem bíblica se tornou um dos maiores sucessos da música mundial. Antes de falar sobre a música que transformou o Boney M em uma lenda, precisamos voltar alguns anos no tempo. No meio da década de 1970, a música disco começava a dominar pistas de dança em todo o mundo. Foi nesse cenário que surgiu o Boney M, um grupo criado pelo produtor alemão Frank Farian. O grupo reunia carisma, figurinos chamativos e uma presença de palco impossível de ignorar. Com integrantes vindos do Caribe, o Boney M rapidamente chamou atenção por seu estilo único e pela energia contagiante de suas apresentações. O sucesso começou a crescer com músicas como Daddy Cool, Sunny e Ma Baker, que conquistaram as rádios e as discotecas da Europa. Em pouco tempo, o grupo deixou de ser uma promessa e se tornou um fenômeno internacional. Mas apesar de todo o sucesso, nada do que haviam feito até então se comparava ao que estava prestes a acontecer em 1978. Uma canção muito diferente de todas as anteriores mudaria para sempre a história do grupo. Diferente da maioria dos sucessos da era disco, Rivers of Babylon não nasceu em um estúdio de gravação nem foi escrita por compositores da indústria musical. Sua origem remonta a mais de 2.500 anos atrás. A letra é baseada no Salmo 137, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Ele foi inspirado no período em que o povo judeu viveu exilado na Babilônia após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Longe de sua terra natal, aqueles homens e mulheres expressavam sentimentos de saudade, tristeza e esperança através de canções e orações. Séculos se passaram, mas a mensagem permaneceu viva. Quando o Boney M decidiu gravar Rivers of Babylon, transformou aquelas antigas palavras em algo completamente novo. A combinação de elementos do reggae, do pop e da música disco deu vida a uma canção que conseguia ser ao mesmo tempo dançante, emocionante e espiritual. Poucos imaginavam que uma letra escrita há tantos séculos estava prestes a se tornar um dos maiores sucessos da história da música. Quando Rivers of Babylon chegou às lojas em 1978, como um dos destaques do álbum Night Flight to Venus, ninguém imaginava o tamanho do fenômeno que estava prestes a acontecer. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we went. When we remembered Zion, that the wicked carried us away in captivity. O disco já trazia músicas fortes, mas era aquela canção que começaria a conquistar rádios, paradas musicais e milhões de ouvintes ao redor do mundo. Em poucas semanas, o sucesso se espalhou de forma impressionante. A música começou a subir nas paradas de diversos países e logo se transformou em um dos maiores sucessos daquele ano. Nas rádios, ela era tocada repetidamente. Nas lojas de discos, a procura não parava de crescer. E nos programas de televisão, o Boney M aparecia cada vez mais diante de um público que parecia não se cansar daquela melodia marcante. O que tornava tudo ainda mais surpreendente era que Rivers of Babylon era muito diferente da maioria dos hits da época. Mesmo assim, conseguiu unir públicos de diferentes idades e gostos musicais. Em pouco tempo, a canção havia deixado de ser apenas mais um lançamento de sucesso. Ela se transformou em um verdadeiro fenômeno mundial e colocou o grupo em um patamar que poucos artistas conseguiram alcançar. O sucesso da canção foi tão grande que rapidamente entrou para a história da indústria musical. No Reino Unido, a canção permaneceu 5 semanas consecutivas no primeiro lugar das paradas e se tornou um dos singles mais vendidos de todos os tempos no país. Até hoje ela figura entre os maiores sucessos da história da música britânica. As vendas foram impressionantes. Segundo Frank Farian, Rivers of Babylon vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo, um número que poucos artistas conseguiram alcançar. Em países como Alemanha, Holanda, Bélgica, Suíça e Áustria, a música dominou as paradas durante semanas. O sucesso foi tão avassalador que o Boney M passou a ser visto não apenas como um grupo disco de sucesso,
sucesso, mas como um fenômeno internacional. Para se ter uma ideia da dimensão desse feito, Rivers of Babylon continua sendo um dos singles mais vendidos da história da música mundial, mais de 4 décadas após seu lançamento. Naquele momento, o grupo não estava apenas vivendo o auge de sua carreira, estava entrando definitivamente para a história da música popular. Enquanto esse sucesso quebrava recordes e conquistava o mundo, um segredo permanecia escondido dos fãs. Nos palcos, Bobby Farrell era uma das figuras mais marcantes do Boney M. Seu jeito de dançar, sua presença e sua energia ajudaram a transformar o grupo em um espetáculo visual. Para muita gente, ele era a própria imagem do Boney M. Mas havia algo que o público não sabia. As vozes masculinas que apareciam nos discos não eram gravadas por Bob. Quem realmente cantava essas partes era o produtor Frank Farian, o homem que havia criado o grupo anos antes. Durante muito tempo, esse segredo ficou longe dos holofotes. Os fãs compravam os discos, assistiam aos programas de televisão e lotavam os shows sem imaginar o que acontecia nos bastidores. Quando a verdade começou a vir à tona, surgiram questionamentos e controvérsias. Mesmo assim, o enorme sucesso das músicas era inegável. Afinal, milhões de pessoas ao redor do mundo continuavam cantando canções como Rivers of Babylon, independentemente de quem estivesse por trás dos vocais. Mas as revelações acabariam aumentando as tensões dentro do grupo. E nos anos seguintes, os conflitos internos começariam a ameaçar tudo aquilo que eles haviam construído. As revelações sobre quem realmente cantava nos discos acabaram desgastando a imagem do grupo. Em 1986, após uma década de sucessos, o Boney M encerrou oficialmente suas atividades. Era o fim de uma das bandas mais populares da era disco. Embora algumas reuniões e turnês tenham acontecido nos anos seguintes, o grupo nunca mais recuperou a força que teve durante o auge dos anos 70. Mas a notícia mais triste ainda estava por vir. Em 30 de dezembro de 2010, Bobby Farrell, o dançarino e rosto mais conhecido do Boney M, realizou um show na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Horas depois, foi encontrado morto em seu quarto de hotel. Ele tinha 61 anos. A notícia chocou fãs em todo o mundo. Para muitos, Bob era a imagem mais lembrada do grupo, o artista que ajudou a transformar a banda em um fenômeno internacional. Os demais integrantes seguiram caminhos diferentes. Liz Mitchell continuou se apresentando e mantendo viva a memória das canções que marcaram gerações. Marcia Barrett também permaneceu ligada à música, enquanto Maisie Williams participou de shows e projetos celebrando o legado da banda. Em janeiro de 2024, o mundo da música recebeu mais uma notícia marcante. Frank Farian, o criador e produtor do Boney M, faleceu aos 82 anos. Com sua partida, encerrava-se definitivamente o capítulo de um dos maiores arquitetos da música pop e disco, mas o legado do Boney M permanece vivo. Mais de 4 décadas depois, Rivers of Babylon continua sendo ouvida, lembrada e cantada por milhões de pessoas. Uma prova de que algumas músicas conseguem atravessar gerações e permanecer eternas. E assim termina a história de uma das maiores lendas da música disco. Um grupo que nasceu nos bastidores da indústria, conquistou o mundo com seu som inconfundível e marcou gerações com músicas que continuam vivas até hoje. Porque no fim, o tempo pode passar, os artistas podem partir, mas algumas canções nunca morrem, e Rivers of Babylon é uma delas. Te aguardo em breve em outro vídeo. Até logo!